Tu és mostrar. Tá bom. Vamos falar mais apropriadamente. Então, na explicação passada, nós estávamos a falar de retas. Te lembras? Retas, equações de primeiro grau, função afim, né? Sim. Sim. Então, nós treinamos muitas coisas lá, por exemplo, como funcionam essas equações, que era o declive, que era a interseção. E só que o que acontece, né? Lá na equação de primeiro grau, na reta, tens o que eu estou falando, uma reta. Qual é o problema da reta? A reta ela não descreve todos os comportamentos possíveis. Ela descreve um comportamento que só cresce ou só decresce. Certo. Mas às vezes nós não estamos interessados nisso, porque nós sabemos que o comportamento às vezes ele cresce, às vezes ele decresce. Por exemplo, o custo de uma empresa, né? Custo e quantidade de produtos feitos. Tens um valor mínimo para o custo ser mínimo, ou melhor, tens um valor específico para o custo ser mínimo, um valor específico de produtos feitos para que o custo seja mínimo, certo? E a ideia é essa. Então, qual seria este valor? O como que ele cresce depois desse valor? Como o custo decresce? E assim vai. Percebe? Então, são situações onde tu tens um vértice, um valor de máximo mínimo. Uma reta não pode escrever isso, porque uma reta ou ela vai infinitamente para mais ou infinitamente para menos. Não é? Então, as funções são utilizadas em situações apropriadas. Agora nós vamos ver como é algumas situações apropriadas para utilizar a equação de segundo grau. Pois, então, aqui, por exemplo, né, uma situação parecida com o que eu falei. Admitindo que sob determinadas restrições para X bolas fabricadas. Então, X é a quantidade de bolas fabricadas, mensalmente. O custo por unidade seja 30 menos X sobre 1000. Ou seja, o custo por unidade tem a ver diretamente com a quantidade de bolas produzidas, percebe? Aqui, pela lógica, só de olhar, quanto mais bolas produzidas, menos custo por unidade. Então, qual vai ser o custo total de produção? Vai ser a própria quantidade de bolas vezes o custo de cada bola. Não é mesmo? Quanto vai ser o que eu vou pagar para construir para fazer essas X quantidade de bolas? É X vezes o custo de cada um, que por sua vez também depende de X. Então, olha só, nós entramos num looping, né? E chegamos numa equação de segundo grau, onde apresenta x ao quadrado, que a gente chama de segundo grau, de maior grau, uma equação ao segundo. Muito bem, então isso descreve uma situação de custo, né? Como a que eu ilustrei agora há pouco no gráfico. Então, eu quero que tu anote essa equação aqui, tá? Anota do jeito que ela está, com A, B e C, muito importante, para a gente utilizar esse A, B e C muito. Só um bocadinho. Quando estiver apropriado, me diga. Sim, só um instante. Sim. Ok, já está. Já está? Ótimo. Então, muito bem, está copiado. Nós vamos utilizar muito esses coeficientes para resolver, né, informações da equação de segundo grau. E aqui mais alguns casos, né, onde a equação de segundo grau se mostra interessante. Por exemplo, quando tu fala assim, do tamanho da tua casa, vai falar assim, minha casa tem 100 metros quadrados. O tamanho de Portugal, não sei quantos quilômetros quadrados. Bem, a ideia é que quando nós estamos a falar de área, nós estamos a falar de quadrados. Que é interessante. É interessante que a gente descreve esses quadrados, esses tamanhos de área, com equações de segundo grau também, né? Por exemplo, qual que é a equação de um quadrado, né? Da área de um quadrado, x ao quadrado. Né? Ou de um retângulo, lado, três lados, os lados são iguais ao quadrado. Certo. Agora, uma outra coisa bem interessante também, que a gente usa bastante nisso, é a variação da variação. A variação da variação. Por exemplo, sabes que se tem velocidade
a posição varia. Você tem um deslocamento, que é a variação da posição. Tem as velocidades, tem esse deslocamento, variação. Pronto. Então, o que acontece? Nós temos isto e pode ter também algo que varia a velocidade, que é a aceleração. Você tem o acelerador no carreta, na carinha, se chama de carrinho. Sim, carro. Como é que se chama? Nós dizemos carro, sim. Carinha, mas é que se chama de carrinho. Mas tem outro nome, né? Mas eu acho que é mais comum, se chama de autobus. O carro é mais pessoal e a carrinha é mais comercial. Exato. Pronto. Viatura, é isso que o pessoal fala. Muito bem. Agora, o que eu estava falando, né? Você tem a aceleração, você tem a variação da velocidade, e, por sua vez, a velocidade varia. Né? Então, com isso, tens uma equação que, para a variação da posição, que tem quadrado também. Isso indica que é a variação da variação. E se a velocidade altera a posição e a aceleração altera a velocidade, então a aceleração vai alterar a posição ao quadrado. O carro acelerado varia muito a sua posição. É isso que essa equação nos mostra. Então, aqui, nós temos algumas coisas associadas de novo à equação de segundo grau, x ao quadrado, por exemplo, que é a colocação de pontos no plano cartesiano. Então, como é que nós fazemos isso? Nós escolhemos alguns valores de x, escolhe quantos tu quiseres, 3 é suficiente, coloca esses valores de x na equação e conta valores de y. Por exemplo, se colocares menos 3 em x ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. Então, tens 9 aqui. Você vai colocando pontos, percebe? Quando tu dá 4, você vai, com todos esses pontos, tu unir eles com uma parábola. Toda vez que tu tiver x ao quadrado, tens uma parábola. Tá? Essa parábola pode ter comportamentos diferentes, mas ela vai ser sempre uma parábola. Por exemplo, aqui, ó, a equação já mudou um pouco. X ao quadrado menos 1. Então, o gráfico muda um pouco também. O gráfico agora está um pouco para baixo. Né? Perceba que tem dois valores agora que zeram o valor do y. Menos 1 e 1. Ambos zeram o valor do y dá zero. Muito bem. E por aí vai. Ok? Então, então, eu falei do zero aqui, porque é um valor importante. É sempre muito importante saber quais são as raízes da tua equação, ou seja, aqueles valores que zeram a tua equação. Por inúmeros motivos. Inúmeros motivos. Eu vou só te mostrar agora como que nós fazemos isso. Tá? Vou te mostrar a ferramenta. Depois a interpretação de como usar a ferramenta vai ser possível. Bem, a ferramenta está aqui. É a famosa fórmula resolvente. Então, eu queria que tu escrevesses isso que eu selecionei, tá bom? Ok. Vou terminar de escrever e tudo. Ok, já está. Já está? Sim. Muito bem. Então, essa é a fórmula resolvente, né? Nós temos ela lá no primário, no secundário, ela é muito importante. Muito bem, então vamos lá. Será que tu te lembras como resolver isso? Ou resolver uma fórmula resolvente aqui? Depois eu vou te pedir para fazer uma, tá? Então, digamos que a gente recebe uma equação dessa forma. X ao quadrado menos 5x mais 6, igual a zero. A primeira coisa que nós temos que fazer é identificar quem é A, B e C. A igual a 1,
B igual a menos 5, C igual a 6. Agora temos que escrever o delta, determinante. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vai ser menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, vai ser 25 menos 24. Tudo bem até aí? Então, portanto, exato, Igual. multipliquei, certo. Agora nós vamos para a segunda parte. X igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Ó, percebe uma coisa. Esse menos é da forma. Ok? Então, ele vai estar ali sempre, independente do valor do B. Então, nosso B é quanto? Nosso B é menos 5. Ah, menos 5, sim. Menos 5, percebeu? Para não errar esse sinal. O delta é 1, fizer aquela conta para descobrir isso. E o A também é 1. É uma coincidência. Menos com menos dá mais. Raiz quadrada de 1. Qual o número multiplicado por ele mesmo dá 1? Então, vai dividir por 2. Então, agora tens duas possibilidades de resposta. O positivo e o negativo. Então, o positivo vai ficar assim. 5 mais 1, dividido por 2, ou seja, vai ficar 6 dividido por 2, que é 3. Ah, já me lembro disto. Você lembra? Muito bom. Então, vai ficar 4 sobre 2, que é 2. Percebeu? Então, tá bom. Recapitulando. Temos a equação de segundo grau. Observamos quem são os coeficientes. A é sempre que multiplica o x ao quadrado, então tem 1 escondido aqui, a gente não coloca perfeito. O B é o 5, inclui o sinal, ok? C é o 6, sozinho. B é sempre que multiplica o x, o C é sempre que multiplica o x. Delta é essa forma, coloca os valores ali, os coeficientes, faz a conta do delta. Eu gosto de fazer separado, tá? Porque às vezes o delta é negativo ou zero e a conta para no delta. Faz essa pontinha aqui, coloca com cuidado aqui o sinal, né? Pronto. Então, tá bom. Então, eu vou te enviar aqui esta aqui e vou te pedir para fazer um. Vai ser x ao quadrado menos 9x mais 2. Tem que estar sempre igual a zero para poder usar a fórmula resolver. Tá? Senão, Como pois por causa daquela. Zero não pode fazer a fórmula resolver. Isso é isso. Então, como já está zero, já pode começar a fórmula resolver. Eu te enviei no WhatsApp. Ok. Quando terminar, manda uma foto. Faça como se estivesse a fazer uma prova. Ok. Portanto, para resolver esta, eu uso a primeira fórmula que me deste, certo? Sim, começa encontrando o delta e depois termina. Você pode olhar o que eu te enviei no WhatsApp para te ajudar um pouco com isso, tá bom? Ok. X ao quadrado.
Ok, já está. Ah, que bom. Já está, já está. Então, Vou mandar a foto. envia a foto. Eu estava a querer saber uma coisa. Tu queres mais explicações por semana? Eu posso fazer, por exemplo, mais uma explicação para ti na sexta que vem às 14. Aí nós ficaríamos terça às 13 e sexta às 14. O que tu achas? Para mim estava ótimo. Então tá bom. Eu vou colocar também. Então vou apontar aqui. Então, terças às 13 horas e sextas às 14. Sextas às 14, não é? Exato. Ok. Boa. Já enviasse? Já enviei agora para o WhatsApp. Ok. Então, deixa eu pegar. Então, me parece que está tudo certo. Chegasse em 7,2. Agora eu quero que tu repares uma coisa nesse teu resultado, que está certo, 7,2. 14 tem a ver com 7,2. E 9 também tem a ver com 7,2. Certo? Certo. Pois é. A gente chama isso de soma e produto. De? Okay? Técnica de soma e produto. Se tu conseguires Ok. pensar quais dois números que, quando multiplicados, são iguais a C sobre A, e os mesmos dois números, têm que ser os mesmos, quando somados, são iguais a menos B sobre A, que no nosso caso aqui é 14, que no nosso caso aqui é 9, tens a resposta do problema sem precisar fazer a fórmula resolvente. Então, como colocasse 7 e 2, né? 7 vezes 2 é 14, 7 mais 2 é 9. Percebe? No meu caso, aqui, a mesma coisa. Eu achei 2 e 3. 3 vezes 2 é 6, e 3 mais 2 é 5. Beleza? Então, essa é uma ideia muito interessante, mas ela só funciona quando os números são simples, como esse dos inteiros, né? Vai ser raízes, frações, decimais ali. Não fica interessante usar esse método, não. Eu também te recomendaria que, quando tu for usar esse, tu penses por uns 10 segundos só. E sempre pensas primeiro na multiplicação. Porque as combinações de multiplicações são. Tem menos combinações. Muito menos combinações de multiplicações que dão 14 do que de somas que dão 9, né? Já pensam para 9
8 mais 1, 7 mais 2, e assim vai, né? Agora, para dar 14, é só 2 vezes 7, né? Ou 1 vezes 14. E era 2 de 7. Entendeu a ideia? Sim. Certo. Pronto. Então, nunca percas muito tempo fazendo. Agora, bem, essa foi a fórmula resolvente, muito importante. Ela vai resolver a maioria dos problemas que nós vamos fazer. Agora, tem outra coisa que eu quero que tu fiz, que é isso aqui, tá bom? Vértice. Vértice é aquele ponto mínimo ou máximo do aparato. Entendeu? Isso é o vértice. Que é muito interessante, né? Como o problema do custo. Nós sempre queremos o custo mínimo. Esse ponto vértice. Então, se puderes, Ok, já vou passar. copiar isso aqui, e depois a gente vai fazer alguma coisa. Ok, já está? Já está? Muito bem. Sim. Então, o que é que acontece aqui? Uma vez que tu sabes isso, nós podemos procurar vértices agora. Por exemplo, já que tu sabes um monte de coisa sobre essa equação aqui que eu acabei de te pedir, tu pode encontrar o vértice dela. Eu vou copiar aqui só para a exposição. Encontro o vértice, eu sei o ponto de mínimo nesse caso. Como é que eu sei que é um ponto de mínimo? Porque eu sei que a parábola é virada para cima. Como é que eu sei que a parábola é virada para cima? Por causa do valor do A. Quando o A é positivo, a parábola é virada para cima. Okay? Então, passa aí. Quando fizeres isso, está. Eu só tenho uma dúvida. Aquele A com apóstrofe representa o quê? A com apóstolo? Como assim? Não, com apóstolo? Aquele 2 Isso aqui já é uma tem. vírgula, porque o que Sim. está acontecendo aqui? Eu não deixei isso claro, realmente. Isso aqui é um ponto. Então, isso aqui é uma coordenada. X vértice e aqui Y vértice. Ok? Então, o X do vértice, ou seja, a coordenada X do ponto do vértice é menos B 2A. Ok. E a coordenada Y é menos delta sobre 4A. Ok. Tem que fazer as duas contas. Diz? Não ouvi a pergunta, não percebi. Não, tu tens que fazer as duas contas. Você estava falando. Exato. Essa e essa, separadamente. Sim. É isso. Uhum. Aqui acho que já estou a ter alguma dificuldade. Tá. Então, sempre preciso fazer as contas antes. X vértice. Quem que é o valor do B? O B é menos 9. E o valor do A? 1. Então, vai ficar 9 sobre 2. Se Certo. quiser deixar em decimal, vou lá aqui. Pois, isso é certo. É o resultado que me estava a dar. Qual que é o delta dessa conta? Quando tivesse dúvida? 25. 25. Então, vai ficar menos 25
Aí por 4 vezes 4 vezes a soma de novo. Então vai ficar menos 25 sobre 4, que é mesmo que é. Ora, 25 4 dá 6.25. 6,25. 6.3, não é? Se for... Deixar 25, porque dá para pedir sinal porque. Muito bem. Então é isso aí. Bom. Vértice feito. É só isso. Okay? E tem outro jeito também. Se quiser, você pode fazer o seguinte. Para encontrar o y com o vértice. Encontras o x vértice primeiro, que é uma conta um pouco mais simples, já que não envolve o delta. Pega esse valor e já funciona. Né? E isso aqui é o valor do y. Isso é uma função. Y é igual a isso aqui. Quando nós temos o zero, é porque nós estamos procurando as raízes. Então, eu faço a básica para encontrar as raízes. A forma resolvente para encontrar as raízes. Básica é como é que trazem. Raízes estão aqui, ó. São os valores onde a parábola cruza o eixo x. Então, ela cruza no 1, cruza no 5. Nesses dois valores de x, tu tens y igual a 0. Ok? Então, a ideia. Agora, o que vai acontecer aqui? Né? Nós temos a função. Vou colocar na 0, porque eu estou procurando as raízes. Mas quando eu estou procurando o vértice, eu não vou colocar 0. Vou deixar aí que eu estou procurando. E é o y vértice. Então, a hora que eu jogo o valor 4,5 aqui, resolve essa conta para encontrar o mesmo valor. Vou encontrar esse aqui. 6, 5. Tá vendo? Ok. São duas formas de fazer, né? Vai chegar na mesma resposta. Ou seja, a forma do delta, acho que se chama. Isso, delta. Com o valor do vértice, aliás, do ângulo de x, já consigo o y, é isso? Isso. Então, pegando o vértice para próximo. Bem, vamos resolver outros probleminhas práticos. Eu quero resolver um probleminha prático e depois eu te pedir para resolver outro. Eu vou resolver esse 2 aqui. Também nós vamos falar de uma fita de 20 metros. Então, esse comprimento aqui tem 20 metros. Toda essa fita somada dá 20 metros. E o quarto lado no muro. Então, tudo vai ter fita no muro. Indicando x, y, as medidas em metros do lado menor e do maior do retângulo, x é o menor, y é o maior, de acordo com o enunciado. Só para o desenho. Determine a área em metro quadrado da região isolada. Isso aqui é a questão lá dele. A área vai ser x vezes y. Só que tem um detalhe. Olha só o que ele pede. Em função da medida x do lado menor. Ou seja, ele não quer que a gente deixe y nessa equação de área. Ok? Então, a equação está certa. Só que ele quer que nós escrevamos sem o y. Então, de alguma forma, eu preciso substituir esse y por algo que dependa de x. Ok. Que, com certeza vai ter a ver com essa informação que ele nos deu, que a fita mede 20 metros. Porque eu sei, então, que 20 vai ser igual a x mais y mais x. Ou seja, 20 é igual a 2x mais y. Correto. Então, agora eu posso isolar o y. Isso eu já mostrei para ti bastante no ano passado. Rápido. O y é 20 menos 2x, para ser claro. E agora, no lugar do y, eu vou colocar
este valor. Ok? Pronto, agora eu posso escrever a função da área em termos só de x. A área em função de x. Vai ser fazendo a distributiva. 20x. Ou melhor, eu quero pôr o quadrado na frente, porque é como a gente está acostumado, né? Fechando o termo ao quadrado, porque vai fazer a forma resolvente. Muito bem. E esse foi o problema A. Agora vamos fazer. Se a área da região isolada for 50 metros, estamos dizendo, ó, a área é 50. Quais serão as medidas de x e y do lado do retângulo? Ah, então estamos dizendo na B que a área é 50. 50 é igual a isso. Bem, ele nos pediu para encontrar o valor do lado, dos lados, né, do x e do y. Por enquanto, a gente vai achar só o do x. Depois, a gente consegue encontrar o do y. Bem, do jeito que a expressão está escrita aqui, você conseguiria encontrar o valor do x? Consegue começar essa conta para mim? Tenho alguma dúvida, sim, se eu consigo. Bem, tu já sabes fazer a fórmula resolvente. Então, Exatamente, a forma resolvente. Fica igual à fórmula resolvente. Exato. Podemos passar esses dois números para o outro lado, trocam de operação. Agora está mais parecido com a fórmula resolvente, certo? Pois é, eu estava a tentar achar o zero, como a fórmula resolvente tem que estar sempre zero. Então tem que passar todo mundo para o outro lado. É isso que tem que fazer. Exatamente. Sempre isso. Agora, para facilitar um pouco mais, perceba que todos os números são pares. Então eu posso dividir por 2. Eu estou dividir por 2 os dois lados. Como o outro lado é zero ali, né? Então, mas facilita para nós, né? Os números estão mais simples agora de trabalhar. Sim. Bem, eu já sei qual é a resposta, porque eu pensei em soma e produto, e a resposta já apareceu na minha cabeça. Pode fazer por soma e produto, que é aquela da multiplicação e da soma, né? Custa aplicar aqui, pode pensar dessa forma. Ou pode fazer a fórmula resolvente mesmo, não tem problema nenhum. Faz do jeito que achares melhor. Eu vou te enviar essa tela. Ok. E quando tu termines a conta, quando chegares na resposta, tu me digas. Tá bom? Eu quero que tu encontres o valor do x, e se tiveres condição, encontre o valor de y. Tá? Então, boa sorte. Só precisa resolver a fórmula resolvente. Eu vou à casa de banho e já volto. Ok. Aí, barra.
Ok, também já está. Pronto, como é que tá? Ok, já enviei. Enviou? Então, te encontrasse aqui o X é 5. 5. Quais valores de X deram 5? Bem, então o valor de X é 5. Agora, qual seria o valor do Y? Então? Isso não encontrasse. Eu tinha que encontrar também. Ok. Volta Então, para a conta e olha onde temos o envolvimento de X com Y. ok. Essa equação, que era a equação 20. do tamanho do fio. Tinha a ver com o tamanho do fio. Igual. Da fita, quer dizer. Então, se o X 5. é 5, Então vai ser 10. O Y vai ser 10. exato. Exatamente. Então, nem todo problema de equação de segundo grau, simplesmente por colocar na fórmula e resolver. Às vezes tem que fazer uma interpretação, tá? Agora, vou fazer mais uma aqui. Esse aqui, gráfico parabólico. Pronto, já sei que é uma equação de segundo grau, que é uma parábola. Escreve a distância D entre um ponto A e um ponto em movimento retilíneo, em função do tempo T em minutos. Então, é um gráfico de posição. 10 minutos depois do início das medições de tempo, a distância entre o móvel A e o ponto era. Então, ele quer saber qual é o valor dessa função quando em x, o t, né, no caso, é 3. Eu sei quem é a função. Eu tenho só alguns pontos aí, tem um gráfico desenhado, mas não sei quem é a função. Então, nós temos que entender que nós estamos a falar de uma função, sim. Ele chama de d de distância, não chama de t. T quadrado mais pt mais c. E agora, nós temos que utilizar esses pontos que ele nos deu a informação para encontrar os valores. Por exemplo, eu vou usar esse. Apesar de estar escrito 10 aqui, a gente sabe que esse ponto é o x igual a 0, t igual a y igual a 10. No caso, t igual a 0, Sim. t igual a 10. Então, eu vou colocar isso nessa primeira equação, o primeiro ponto. Vou chamar de ponto A. Vou chamar de ponto alfa. Tem A, um monte de coisa que tem que usar letras diferentes. Então, ponto alfa. Ponto alfa é 10, distância é 10, quando o t é 0. Então, vai ficar vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c. Então, todos esses zeros, a gente encontra que c é igual a 10. Percebe? Então, utilizando essa estratégia, pode encontrar os outros valores, tá bom? Ok. Eu vou só ao quarto banho também e volto já. Não sei também se estamos a terminar a aula. Se deixamos para a próxima, que eu tenho que ir ao quarto de banho também. Sim. É importante que tu faça esses exercícios. Pega aquele livro que eu te enviei e tenta fazer alguns, então nós já vemos as outras sessões na próxima aula. Sim, eu vi. Eu fiz eu falei dos teus horários, a mudança dos teus horários, para a semana que vem, tá? Essa semana não tem como, mas tem sim. Sim. Ok. Ok, então tá bom. Então, nos falamos
Semana que vem, mesmo horário certo, dessa vez, eu voltei. Desculpa, não tive problemas. Nada, não há problema. Então tá bom, só até, tchauzinho. Tchau, obrigado.